Como parar de vez de desejar a aprovação da tua mãe? Hoje vamos falar sobre as 4 feridas familiares mais comuns. Existem muitas mais feridas, mas hoje vamos falar sobre aquelas mais comuns entre a população em geral. Este vídeo eu quero começar por falar sobre a mãe e sobre o papel da mãe. Quero também ter aqui que tenham em consideração que hoje vamos falar mais sobre a mãe, porque normalmente esta dependência do querer agradar é mais forte em relação às nossas mães, mas pode acontecer pessoas que têm esta dependência mais em relação ao pai ou a um irmão mais velho, ou uma avó ou um avô. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar naquela figura de mais de autoridade para vocês, ou aquela figura em que vocês sentem que têm de agradar mais àquela pessoa, que não tem tanta liberdade para serem quem são, e vão apropriar este vídeo nesse sentido, no vosso caso pessoal. Eu vou usar o exemplo da mãe. Eu queria começar por explicar a relação com as nossas mães. E eu vou contar uma história que vai ser esclarecedora de o que é o papel da mãe para nós e porque é que nós acabamos por depender tanto dessa aprovação daquele ser. Vamos imaginar que nós vamos para a universidade e passamos lá os 3 anos ou os 4 anos necessários para terminar o nosso curso. Depois, quando nós terminamos esse curso, nós temos de ir fazer um estágio ou até começamos um emprego novo. E nesse estágio, nesse novo emprego, nós temos normalmente um mentor que nos ajuda a adaptar-nos durante aqueles primeiros tempos ao trabalho, que nos vai dizer onde estão as coisas, o que é necessário fazer, quais são as tarefas, qual é o horário de início, o horário de fim do trabalho, vai nos ensinar os ins and outs de cada coisa naquele trabalho. Então, ele é o nosso mentor. No início, imaginemos na primeira semana, nós precisamos muito daquele mentor. Aquele mentor tem que estar connosco a toda a hora para nos ensinar tudo, porque nós somos fresquinhos e ainda não entendemos o que é que realmente nós temos de fazer. Depois, na segunda semana, eu já começo a entender um bocadinho melhor o espaço, o que é que tem que ser feito, como é que as coisas funcionam, como é que é o ambiente. Depois, terceira semana, já estou mais confortável, já sei o que esperar mais, já não é uma coisa assim tão nova, já me vou adaptando. Passado um mês, as coisas acalmam, eu já sei o que esperar. O que é que acontece connosco na nossa vida pessoal? Nós passamos pelo mesmo processo, mas com as nossas mães ou com os nossos pais, que é, nós quando nascemos, nós precisamos muito daquela proximidade com a nossa mentora, que neste caso é a nossa mãe. Então nós passamos os primeiros anos da nossa vida a necessitar muito, é como aquela primeira semana do trabalho, nós precisamos muito daquela mãe ali. Então nós dependemos dela para tudo. Nós dependemos dela para nos dizer como é que a vida funciona, o que é que devemos fazer aqui, o que é que devemos fazer ali. Precisamos dela para nos alimentar, para ver se temos frio, se temos calor. Somos completamente dependentes dela. Depois, com o tempo, vamos crescendo. E o que é o ideal? O ideal é, como naquele trabalho, eu vou começando a agir sozinho, ou seja, o mentor já não tem que estar ali tão intensamente comigo. A ideia é, ok, já aprendi com o meu mentor, agora vou começando a desenrascar sozinha, vou começar a trabalhar mais sozinha, ter as minhas próprias decisões naquele setor. Então, com as nossas mães, deve acontecer o mesmo. Depois chegamos à adolescência, chegamos à vida adulta e vamos necessitando menos daquela aprovação dela, daquela regulação dela. Então, devíamos fazer esse desmame. O que acontece muitas vezes é que essa maturidade emocional não é atingida. Como é que tu sabes se ainda não atingiste essa maturidade emocional? Quando dependes muito da aprovação da tua mãe, quando dependes muito do que ela vai pensar, quando queres, antes de agir, vais perguntar o que é que ela acha, quando sabes que tu vais fazer aquilo e ela não vai gostar, mas aquilo é um peso
na tua cabeça, isso é sinal de que tu não passaste de uma estagiária para uma pessoa autónoma que consegue trabalhar por si própria sem necessitar daquele mentor. Então imagina, tu estavas naquele trabalho, na primeira semana passavas muito tempo com o teu mentor, depois passado um mês já passavas menos tempo, passado 2 meses o mentor queria que tu passasses ainda menos tempo com ele, mas tu, sempre que irias tomar uma decisão, ias ao teu mentor novamente. Ias ao teu mentor. Isto não faz sentido na parte do trabalho, porque a ideia é eu ensino-te, mas tu depois vais e consegues trabalhar de forma autónoma, até consegues tomar decisões por ti, consegues decidir se deves fazer aquilo ou não. O ideal é eu ensino-te e tu depois tornas-te uma pessoa madura, experiente, que sabe o que fazer em cada situação. Muitas vezes na relação com a nossa mãe não acontece isso. O que é que acontece? Nós somos super dependentes no início, começamos a perder um bocadinho a dependência, claro, principalmente a física, mas há ali uma parte que não amadurece, que é, já somos adultas, mas a mãe ainda tem o peso de um mentor para tudo, para decidir como é que vai ser a nossa vida, aprovar ou não aprovar, saber o que é que se está a passar tudo a toda a hora. Ou seja, não houve ali o desapego natural e saudável de mentor e empregado novo. E isto acaba por tornar-se tóxico, porque a natureza não é essa. A natureza é chegar a um ponto em que eu sei agir e eu sei tomar as minhas decisões e eu já estou tão madura naquela empresa que, mesmo que o meu inicial mentor não concorde, como eu já me desenvolvi naquela empresa, eu até se calhar já cheguei ao nível de mentor de outras pessoas, eu não vou estar dependente do que o meu mentor inicial, imaginem que eu comecei naquela empresa há 20 anos, o que é que o meu mentor vai dizer? Porque nós agora estamos em níveis mais iguais. Na relação com a mãe, o ideal é isso. Nós, quando nos tornamos adultas, nós devíamos de chegar aos 18 anos, entre os 18 e 25, porque leva um pouco de tempo até amadurecer completamente, mas entre os 18 e 25 anos, nós devíamos de passar de sou teu empregado ou tua discípula para sou igual a ti e compreender que a mãe é humana, tem falhas, tem medos, não sabe tudo acerca da vida, muitas vezes não sabe também o que é melhor para eu agir em certas alturas da minha vida. Nós, quando somos pequeninos, temos essa ideia que os pais, eles são deuses, eles sabem de tudo. E com o tempo vai passando, nós vamos entender, não, afinal a minha mãe não sabia de tudo, o meu pai também não sabia de tudo. E nós vamos ganhando essa consciência. Mas eu vejo imensas pessoas, mais mulheres, que ainda estão super apegadas à ideia de que eu tenho de manter a minha mãe feliz e contente, porque se isso não acontecer, vai haver um grande problema, porque a mãe ainda tem muita capacidade de interação na vida da filha. E há aqui uma coisa que eu quero esclarecer ou explicar, que é quando não há este desapego, e desapego não é afastamento, mas quando não há este desapego de eu sou uma pessoa adulta e eu tomo as minhas decisões e tenho as minhas opiniões e não tenho de estar a fazer o que tu queres que eu faça, quando não há este desapego natural e saudável, nós acabamos por nos prejudicar a nós, mas também acabamos por prejudicar as nossas mães. Porque se eu fosse uma filha livre, eu também permitiria que a minha mãe tivesse espaço para aprender o que é um amor sem correntes. Mas se eu continuo ali apegada e eu tento agradar e tento ser aprovada a toda a hora, eu não estou a permitir que a alma da minha mãe se desenvolva nesse sentido, aprenda uma lição que seria boa para ela.
a lição do desapego, a lição do aprender a gostar da sua companhia, a lição de perder o controlo. Tudo isso são lições muito válidas e necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que muitas vezes, ou eu posso achar que estou a fazer uma grande coisa em agradar a mãe, ou pedir aprovação, ou sempre estar em contacto com ela sempre que ela quer, quando na verdade eu estou a fazer o contrário. Eu não estou a deixar que ela receba aquele ambiente diferente para aprender uma coisa diferente. Então, na verdade, quando este desapego natural não acontece, eu estou a criar uma toxicidade para a minha vida, mas também para a vida da minha mãe. E grande parte das pessoas procura este amor, esta aprovação da mãe para sempre. É como se a mãe fosse fosse também parte de nós, e elas são. Só que o papel da mãe é muito bom quando ela existe, mas de uma forma saudável e natural na nossa vida. É como se ela fosse uma amiga madura, porque viveu mais do que nós, e não uma mentora que não se desapega. Então eu gostava que isto fosse esclarecido, que é, se tu ainda te mantens assim, de forma tão tóxica ligada à tua mãe, isso na verdade está a fazer mal a ti e mal a ela. E este é o primeiro ponto. É aquele tipo de pessoas, ou tipo de filhas, ou filhos até, que não se conseguem desapegar da mãe. Não conseguem desapegar do facto de precisarem da aprovação dela, de precisarem do carinho, ou às vezes de precisarem até só de, imaginem, vou comprar uma casa. Se a minha mãe não gostar da casa, não compra a casa. É este nível de coisas básicas que precisam ainda da aprovação da mãe. Isso é ser internamente uma criança que não atingiu a maturidade ainda. Se eu preciso da aprovação de tudo, se eu acho que só o que a minha mãe concorda é que é correto, então eu não sou uma pessoa autónoma. Eu posso até pedir a opinião da minha mãe, mas se ela diz: olha, não, não gosto dessa casa. Mas se eu gosto dessa casa e se eu sinto na minha intuição que eu quero comprar essa casa, então eu compro essa casa. E também tenho de ter aquele espaço de, imaginemos que daqui a 5 anos já não gosto da casa, de dizer, olha, eu vou mudar de casa. E não permitir que a opinião da mãe invalide a minha decisão. Eu avisei-te para não comprar aquela casa, porque isto. Não, isso não pode existir. Eu até posso cometer um erro e a minha mãe dizer: olha, eu avisei-te que não devias ter feito isso. Mas isso é retirar a lição de que eu precisava. Porque naquela experiência eu aprendi muitas coisas, várias coisas que eu precisava para o meu tipo de personalidade, o meu tipo de energia, tudo. Então, não se deve invalidar dessa forma a decisão de alguém. E mesmo quando nós somos mães, nós precisamos de ter esse discernimento de eu talvez sinta que aquilo não vai resultar, mas talvez a minha filha ou o meu filho precise de passar por aquilo. E quando ele ou ela passarem por aquilo, se não resultar, eu vou estar aqui como amiga madura e não para ralhar, para dizer, não avisei, não devias ter feito esse estilo que todos nós conhecemos. Então, essa é a primeira coisa, que é uma pessoa que cresce, que se torna adulta, mas que ainda emocionalmente ainda está ligada à mãe de uma forma imatura. A segunda coisa é necessitar do amor da mãe. Há muitas pessoas que vivem esta jornada na Terra e que não conseguem a aprovação da mãe delas. E é feito de propósito assim. A nossa alma, antes de vir para aqui para baixo, ela escolhe tudo o que ela vai passar. E ela escolhe a mãe, escolhe o pai, escolhe o irmão, escolhe tudo. Apesar de ser difícil às vezes entender isto, a nível energético tudo faz sentido e tudo está perfeito. Então, se tu tens uma mãe que nunca te aprovou, ela também nunca te vai aprovar.
Tu até te podes tornar a pessoa mais bem-sucedida do mundo ou fazer aquilo que tu achas que ela iria gostar e depois iria te dar aquele amor que tu tanto queres. Isso não vai acontecer, porque muito provavelmente a tua missão e a tua lição desta vez é aprender a não depender da aprovação da mãe ou até do pai ou até do irmão mais velho. Talvez a tua lição, em vez de bateres contra a parede neste sentido de tenho de ganhar a aprovação da pessoa, vou fazer isto, vou ser assim, vou casar com aquela pessoa, vou ter este tipo de trabalho, em vez de estás a tentar ir por este caminho de ganhar aquela aprovação, vai pelo outro caminho e pensa, talvez o que eu preciso é de ganhar independência emocional, estofo emocional, ganhar amor próprio, ou seja, conseguir aceder à energia do amor e do bem-estar e da aprovação por mim próprio. Porque normalmente quem precisa muito da aprovação da mãe é porque não se aprova dentro, porque tudo é um reflexo. Então, se eu atraí uma mãe que não me aprova ou que é até um pouco indiferente, isso revela a minha relação comigo própria. Então, vamos parar de puxar uma coisa que não está a andar. Se a mãe não diz que está orgulhosa do filho, se a mãe não diz que olha, és tão bom filho, ou fizeste muito bem aquilo, fizeste aquilo outro, é porque não é para ser. Não vale a pena estar a dizer, ai, a minha mãe não devia ser assim ou devia ser assado. A mãe é o que ela é e a nível energético ela é perfeita como ela é. Por isso, vamos deixar a mãe de lado e vamos olhar para nós, para a nossa relação connosco, o que é que eu estou a precisar da minha mãe, que na verdade eu é que vou ter de aprender a dar-me a mim própria. Então, duas coisas. Primeiro, maturidade emocional. Eu tenho de largar a minha mentora. Eu às vezes posso ir tomar um café com a minha mentora, mas ela não vai decidir como é que eu vou fazer aquele trabalho. E segundo, desejar a aprovação da mãe constante. A mãe é outro ser, com os seus medos, com os seus karmas, com os seus padrões, com as suas feridas. E o que ela me puder dar, eu vou receber. Eu, do que ela conseguir dar de bom, eu vou receber. O que ela não conseguir dar, eu não vou também estar a escavar para ela me dar. É porque ela não tem. Se ela tivesse, ela já me tinha dado. Então, vamos ficar adultos e entender, o universo é perfeito. Então, se o universo é perfeito e ele me colocou esta mãe e eu tenho tanta necessidade que a minha mãe seja de uma maneira diferente, é porque há uma necessidade interna minha que eu vou ter que preencher porque o universo não vai mudar. Ele não vai. Se a mãe é super ativa, mas no sentido até distante, emocional e não é livre de paparicar, não vale a pena eu querer uma mãe carinhosa, que me passa a mão na cabeça, que diz vai ficar tudo bem. Ela não é assim. E também o oposto, se eu tenho uma mãe super mãe galinha, super sempre no meu pé, sempre a querer saber o que é que eu faço, eu não vou ter uma mãe desapegada, livre, leve. Não, porque eu primeiro tenho que me tornar assim, desapegada, livre, leve, e depois, sempre que a mãe vier para mim com aquelas necessidades emocionais dela, eu com carinho vou-lhe dizer: olha, eu sei que tu querias isso, mas não sou eu que tenho de te preencher. Talvez tenhas de fazer terapia, ou arranja um hobby, ou arranja algo para te preencher. Agora, tentar mudar a mãe, tentar mudar o pai, o irmão, não vai valer a pena, ok? Hoje vamos também falar sobre as quatro feridas familiares mais comuns, porque na verdade nós temos feridas internas, energéticas e emocionais para curar. E nós temos de nos conhecer como a palma da nossa mão. Nós temos de saber a nossa história energética, nós temos de saber o que é que nós trazemos, o que é que nos está a bloquear, o que é que nós temos para curar. Hoje vamos falar sobre algumas feridas, as mais comuns. Vamos então falar das quatro feridas familiares mais comuns. Eu quero que tu tires uns minutinhos para sentir se tu tens estas feridas ou alguma destas feridas. Eu escrevi aqui que era para ser tudo direitinho e eu não me esquecer de nada. Primeira ferida, ferida da invisibilidade.
É aquela menina que aprende desde cedo que para ser vista ela tem de ser útil. Ela arruma os brinquedos antes de pedirem, tira boas notas, não incomoda. Quando quer cola, oferece um sorriso, diz que está tudo bem, diz que não precisa. E esta mulher ou homem na vida adulta está sempre disponível para todos. Ela sente que ninguém a vê de verdade, ninguém se preocupa realmente com ela, mas ela está sempre disponível para todos. Ela sorri em reuniões, ajuda os outros, mas volta para casa com a sensação de vazio. Quando é que começa a cura desta ferida? Quando ela para, respira e pergunta: e eu? O que é que eu quero agora de verdade? E ela pode ter de se dar tempo, dar descanso, ter pequenos prazeres e parar de se justificar por esses pequenos prazeres. E ela, a cura desta ferida é, se ela tem a ferida da invisibilidade, ela vai ter de curar isso dentro dela própria. Então ela vai ter de se tornar visível para si própria. Ela é aquele tipo de mulher que tem de escrever quais são as coisas que eu mais gosto de fazer, quais são as coisas que me dá mais alegria, o que é que eu, quais são os meus sonhos, os meus desejos, o que é que eu não queria morrer sem fazer. Ela precisa de se começar a ver, a olhar para ela própria, a entender quem é que ela é, a sua identidade, a sua personalidade, o que é que ela gosta. Isso é importante, porque se ela não foi vista em pequenina, ela também não se vê agora e continua a alimentar o mesmo tipo de padrão. Segunda ferida, ferida da rejeição. É aquela menina que percebe que quando chora, ralham. Quando é alegre demais, pede em silêncio. Aprende a esconder as emoções para não perder amor. A mulher adulta que tem esta ferida, ela normalmente veste máscaras. A profissional impecável, a filha exemplar, a parceira compreensiva, mas por dentro ela vive em alerta, com medo de ser abandonada e também de mostrar vulnerabilidade. Quem carrega a ferida da rejeição, ela tem a sensação de que há algo errado com ela e que a pessoa, o companheiro, a pode abandonar a qualquer momento ou pode ser deixada sozinha. Ela tem como se fosse medo da vida. Ela tem medo que a vida a anule. Como é que começa a cura? Permitir-se ser humana, falhar, chorar, pedir ajuda e dizer a si mesma: posso ser amada mesmo imperfeita. Quem tem a ferida da rejeição tem de aceder às suas emoções, parar de achar que as suas emoções são inadequadas e parar de achar que as suas emoções são um poço sem fim. Sabem o que é que eu vejo muito em termos de emoção? Eu acho que as pessoas têm a sensação, ou a ideia, ou a crença, de que se acederem a uma emoção, elas nunca mais vão parar de criar aquela emoção. Ou seja, imaginem que eu tenho uma tristeza dentro de mim. E se eu acreditar que aquela tristeza não vai ter fim, eu não vou aceder a ela, porque eu tenho a crença de se eu deixar isto existir, isto vai continuar como uma fonte a criar mais e mais e mais. E isto está completamente errado. É o oposto. As emoções, elas são blocos ou bolhas de densidade que nós carregamos no nosso campo. Então, se eu tenho uma bolha de densidade de tristeza, se eu aceder àquela tristeza, se eu levar luz ou consciência àquela tristeza, ela vai se começar a desfazer. E há um momento que ela deixa sim de ter fim. Então, é importante mudar esta nossa crença de que se eu aceder a esta emoção, ela só vai crescer. Quando é o oposto, se eu aceder a esta emoção, ela vai começar a ganhar luz da consciência, ela vai começar a desfazer. Então é importante, principalmente para quem tem esta ferida, que é olhar para a minha emoção. Qual é a dor que eu carrego? Assim que acontece alguma coisa e eu sinto uma dor, eu agora já sei que eu tenho que olhar para a dor para a desfazer.
Eu já sei que olhando para a dor eu não a vou aumentar, ok? Isso é importante. Então, paramos, olhamos para a dor, sentimos a dor, deixamos que ela exista. Está a doer o peito, está a doer o coração, ok, vou olhar para a dor, vou dar um número de 0 a 10, quanto é que ela é desconfortável. Vou dar uma cor, vou dar até um formato, género, ela é redonda, ela tem espinhos, ela é tipo uma espuma, o que é que é? Onde é que ela está no meu corpo? Quanto mais consciência eu dar a esta dor, mais ela se vai desfazendo. E também podemos pensar, eu já senti isto há quantos anos? Quando é que foi a primeira vez que eu senti isto? E isso é que vai abrindo. Mas nós temos de parar de fugir das emoções, nós temos de parar de fugir do que acontece dentro de nós. Porque o mundo está doente por causa disso. Uma pessoa sente uma coisa, ignora aquela coisa ou tenta abafar, não vou chorar, não vou chorar, eu vou ser forte, eu vou ser forte. E isso só está a aumentar a toxicidade interna. Então é o oposto. Vou olhar para esta emoção. Vou deixar que ela exista. Qual é a pior coisa que pode acontecer? É eu sentir-me triste? Ok. É eu chorar? Ok. É eu sentir dor no coração? Ok. Deixem que o mundo interno, as nossas emoções existam, deem espaço para elas existirem, sem estar ali a bloquear e com a ideia de eu vou ser forte. Isso aí já está ultrapassado. Vamos então agora. Terceira ferida, ferida da culpa. A menina vê a mãe cansada e tenta compensar. Ajuda, consola, faz-se de adulta. Quando pensa em brincar, sente-se egoísta. A mulher adulta repete esse padrão. Sente-se mal quando descansa, pede desculpa por existir em plenitude, trabalha ou cuida dos outros até à exaustão. Como começa a cura? Separar o amor da responsabilidade. Dizer assim: eu posso amar-te e ainda assim cuidar de mim. Não são incompatíveis. Eu posso tirar tempo para mim e continuar a gostar daquela pessoa. Porquê é que um invalida o outro? Porquê é que se eu tirar tempo para mim eu não estou a gostar de ti por causa disso? São coisas diferentes. E quem carrega a ferida da culpa tem de aprender uma coisa muito importante, que é aprender a descansar sem se justificar. Nós achamos que descansar é uma, uma coisa extra. Se eu tiver tempo, eu descanso. Vocês têm noção que o ser humano tem que dormir 8 horas por dia, pelo menos. Quem tem bebés sabe que isso não acontece, não é? Mas o ideal era isso. Então, é da nossa fisiologia ter de descansar, ter de dormir. E o descanso não tem de ser dormir, mas quando nós passamos a deixar de achar que nós somos humanos e nós conseguimos estar sempre on, fazer as coisas estressados e sempre on, isto não é natural. Nós temos de ver de onde é que vem esta crença de eu sinto-me culpada se eu descansar. Se eu parar, eu sinto-me culpada. Isto vem de onde? São crenças da sociedade, são crenças dos meus pais, são culpas internas minhas. Não, eu tenho de tirar um momento do meu dia para descansar e descansar com qualidade. Posso ver uma série, posso ler e parar de olhar para isso como mau e passar a olhar para o meu descanso como bom, de género. Hoje descansei 10 minutos e amanhã, ai, yes, hoje consegui descansar 20 minutos e ir sempre aumentando, em vez de hoje não parei, estou super estressada, agora vou discutir com toda a gente porque eu mereço discutir com toda a gente porque eu não parei. É o oposto, é ver. Temos de ver que é mau não ter parado durante o dia, não ter descansado, não ter tido tempo para si. Isso é que é mau. Depois, quarta ferida, ferida da lealdade. É a menina que ouve histórias de dor e renúncia, promete inconscientemente não ser melhor do que a mãe. A mulher adulta sente medo de ter sucesso, relacionamentos saudáveis ou alegria. Inconscientemente sabota o que corre bem para não ultrapassar quem ama. Como é que começa a cura? Celebrar as próprias conquistas e dedicar-lhes uma intenção. A tua história vive em mim como força, não como limite.
Eu sei que esta ferida é difícil, porque é muito difícil nós tentarmos ser felizes quando nós sabemos que o nosso pai ou a nossa mãe está a sofrer ou pode estar a sofrer. É difícil ultrapassar esta ferida. Como é que ela se ultrapassa? Olhando para o que eu posso fazer? Quais são os meus limites nesta situação o que eu posso fazer? Imaginemos que são problemas monetários. Olha, eu tenho a minha família e posso dar 20. E posso dar de forma que não me prejudique a mim e a minha família. Então pronto, eu vou dar 20. Mas parar aí, eu dei 20. Não posso dar mais sem comprometer o meu conforto e o conforto da minha família, porque a minha família é quem eu sou responsável. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar esta pessoa? Isto. E é importante aqui entender, sem exagerar, porque nós achamos sempre que nós podemos fazer mais. E se não fizermos mais, nós somos más. E se a minha mãe está triste e se eu não estiver ainda mais triste do que ela, eu sou má filha. A minha mãe pode estar triste, eu posso chegar à beira dela e dizer: Olha, queres um abraço? Precisas que eu fique aqui contigo? Queres chorar? Eu estou aqui à tua beira e ajuda ela a drenar aquela tristeza. Agora, eu não vou ficar eternamente triste com ela porque ela está triste. E voltamos ao início do vídeo. A nossa mãe, o nosso pai, a nossa família são outros seres humanos, com medos, com emoções, com tudo como nós. Então, nós podemos ganhar ferramentas de como eu ultrapassaria aquilo e ensinar as ferramentas e ajudar no que eu posso. Agora, eu não posso se a minha mãe não está feliz, eu também não vou estar feliz. Porque nós podemos estar a passar momentos diferentes. Minha mãe pode estar a passar uma fase muito difícil e eu estar a passar uma fase muito boa. Vou ajudar no que eu posso, vou ensinar melhor as ferramentas que eu tenho, mas não vou fazer por eles ou por ela. E é isso que a ferida da lealdade normalmente faz. E a ferida da lealdade também está muito ligada com a ferida da culpa, que é se eu for feliz, eu vou me sentir culpada. Então eu nem me vou permitir ser abundante, próspera, feliz, porque aquela pessoa não está. Então é como se a minha felicidade dependesse da dela. E não depende. E isso é uma lição muito grande. Eu posso estar feliz porque alguma coisa me aconteceu, aquela pessoa não está feliz, eu vou ajudá-la no que eu posso, mas eu tenho que continuar o meu caminho e a minha evolução. E era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Eu acho muito importante falarmos sobre estas coisas que parecem e são invisíveis aos nossos olhos, mas elas existem e existem no coração de toda a gente, a toda a hora. E eu queria também falar-vos acerca do Livro da Alma, que vão abrir as vagas entre o dia 13 e 18 de outubro. E o Livro da Alma é um PDF único que eu crio para ti, se tu quiseres, que trata várias coisas acerca da tua história. Primeiro, identidade, essência. Quem és tu? Quais são as tuas características? Depois, feridas familiares. Quais são as tuas feridas familiares, as inconscientes que tu carregas e trazes para a tua vida? Depois, padrões repetitivos e karma. O que é que tu tens aí dentro que continua a atrair coisas que tu não queres e são pesadas dentro do teu sistema que têm que ser libertadas? E depois, rumo e talentos. Quais são as partes boas da tua essência? Quais são os teus talentos? Quais são os melhores trabalhos que tu podes executar que te trariam mais felicidade e prosperidade e são mais alinhados com quem tu realmente és? Tudo isso vai ser falado unicamente para ti no Livro da Alma. Por isso, segue-me no Instagram, eu vou deixar também aqui o link para tu obteres o Livro da Alma entre os dias 13 e 18 de outubro e vemo-nos muito em breve e tudo bom. Obrigada.